Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6. Quero ler alguns versículos, mas antes, dizer que João foi uma pessoa de suma importância, tanto na época de Jesus, como para o ministério de Jesus. Era o discípulo que era chamado de o discípulo amado. Várias vezes nós vemos as citações bíblicas dizendo que estava Jesus, Pedro, Tiago e João. Foi uma das pessoas que participou de tantos e tantos eventos, presenciou tantas e tantas maravilhas que Jesus fez, teve o privilégio de escrever esse evangelho, as 3 cartas de João e o Apocalipse. E coisas que eu não vi, você não viu ainda, a Bíblia diz que João viu. João viu, porque ele foi arrebatado até o 3º céu, e ele viu. Mas um dia todos nós também veremos, aleluia, porque é promessa do Senhor, e se é promessa do Senhor, jamais vai falhar nas nossas vidas. João foi privilegiado, viu, João? Pensa num camarada privilegiado. Mas sabe por quê? Porque a fidelidade dá direito a privilégios. E João foi uma pessoa abençoada. Uma pessoa que não media esforços para fazer a vontade. Quando ele escreve o Evangelho, quero ler alguns versículos. 35, assim. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Você pode dar um glória a Deus. Aquele que vem a mim não terá fome, porque eu sou o pão da vida. E jamais terá sede. Aí vamos lá para o versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu dos céus. Aleluia! Aleluia, aleluia! Vamos para o verso 48 do mesmo capítulo de João. Diz assim: eu sou o pão da vida. Aleluia. E não para por aí. Versículo 51 do mesmo capítulo. Diz a palavra do Senhor: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Interessante, irmãos, que Jesus, na sua humildade, na sua simplicidade, ele estava mostrando ali para aqueles que estavam murmurando, aqueles que não estavam crendo nele, que nós temos muitas necessidades nas nossas vidas. Temos necessidades físicas,
temos necessidades mentais, fisiológicas, temos muitas necessidades, mas muitas necessidades não são tão importantes da necessidade que nós temos de reconhecer que Jesus, Ele é o pão da vida. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade e a vida. E a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. E nesse capítulo 6 é interessante, é onde eu quero chegar, porque Jesus chega nessas indagações sobre Ele ser o pão da vida. Primeiro, do capítulo 6 até o 13, mais ou menos, nós vemos Jesus fazendo algo maravilhoso. E a palavra diz que havia ali uma multidão, queria. Jesus se assentou com os seus discípulos, estava próximo da festa da Páscoa. Jesus levantando os olhos e vendo que uma grande multidão, ou seja, grande multidão, nós já entendemos que são milhares de pessoas. Pessoas que muitas vezes são incontáveis, por isso dá-se o nome de uma grande multidão, aleluia. E essa multidão vinha ter com ele, porque Jesus já estava demonstrando em seu ministério sinais, prodígios, maravilhas, enfermos estavam sendo curados, e as pessoas nas suas necessidades iam ter com Jesus. E essa foi mais uma ocasião em que as pessoas estavam se dirigindo, se deslocando até próximo de Jesus, para que eles pudessem receber a bênção sobre determinadas coisas que estavam precisando. E não é pecado, não é proibido. Toda vez que você se coloca diante de Jesus, Ele atende a sua necessidade. E muitas vezes, para mim, a sua necessidade pode não valer muita coisa, mas para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, Ele não despede ninguém vazio daquilo que veio buscar. Aleluia! E aí Jesus olha para aquela multidão, fala para um dos: aonde compraremos pão para esses? Onde? Mas Jesus fez isso para experimentar aquele que estava ao seu lado. Porque muitas vezes, irmão, é aí que nós impedimos o milagre de acontecer nas nossas vidas. É que muitas vezes nós cremos que Deus pode curar a enfermidade do nosso irmão, mas a nossa é impossível. Nós cremos que Deus pode abrir portas de emprego para o nosso irmão, mas para mim o que eu quero é impossível. E quando nós colocamos essa interrogação, essa negativa diante de Jesus, as coisas ficam mais difíceis de acontecer, aleluia. Então Jesus perguntou para o seu discípulo: como vamos alimentar? Sabendo que ele já sabia o que iria fazer, aleluia. E aí o discípulo diz: tantos valores lá, 200 dinheiros, não será capaz de alimentar nem por um bocado esses homens que estão aí. Mas aí chega um outro discípulo, aleluia, André, irmão Simão, disse assim: Senhor, aqui tem um rapazinho, ele tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Mas o discípulo assim, humanamente, pensando e dizendo, ele diz assim: mas o que é isso para tanto? O que é isso para um? E para mim, e para você, realmente é. Mas para aquele que tem todo o poder,
toda autoridade, aleluia, é muito. Porque a palavra do Senhor diz que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. Aleluia! Aleluia! E aí levam aquele jovem à presença do Senhor. E aí pedem para que todos se assentem. Jesus pega os pães, dá graça e reparte entre reparte. 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 Está entendendo? Reparte. Sem hipocrisia, sem falsidade. Reparte. Com os discípulos. Repartir. Repartir. Aí os discípulos pegam cada um a sua porção e saem no meio da multidão. Eles usavam cestos. Era comum as pessoas carregarem esses cestos nas peregrinações que diz a palavra do Senhor que eles saem partindo, dando. E eu imagino a cena daqueles cestos, pastor Gilmar, pastor José de Abreu. Quanto mais eles tiravam, mais multiplicava. Quanto mais saía, mais crescia a quantidade de pães e peixes. E a palavra do Senhor diz que aquelas pessoas que estavam ali não pegaram somente um bocadinho, não, um pedacinho, não, mas eles se fartaram. Se fartaram e comeram até não aguentar mais. Isso que os discípulos ficaram se questionando. E nós? A barriga está ficando. E nós? O nosso suprimento é Deus. Ele é o pão da vida, aleluia. Ele é o nosso suprimento, aleluia. E aí Jesus fala, está todo mundo saciado? Está todo mundo de barriga cheia? Ah, Senhor, agora começa a recolher. E diz a palavra do Senhor que eles recolheram tudo. Sobrou e diz a palavra que encheram quantos? 12. Encheram quantos? 12. Quantos discípulos eram? 12. Toda vez que você tem o coração, aleluia, contrito, na presença do Senhor, com a intenção de repartir, de dar, de servir, aleluia, o Senhor recompensa abundantemente a minha e a sua vida. Então o segredo da nossa vida é repartir, é dar, porque você vai receber em abundância, aleluia. E essa foi uma das maravilhas que Jesus fez. E aí o povo viu e ficou admirado. Pelo menos aqueles que estavam mais próximos. Porque nem toda a multidão viu isso. Tinham pessoas muito distantes de Jesus. Mas os que estavam mais próximos viram esse prodígio, esse milagre que Jesus tinha feito. Aí Jesus, na sua humildade, o povo, diz a palavra que, vendo o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Esse é verdadeiramente aquele que vai nos tirar do jugo do Império Romano. Este é aquele que foi prometido pelos profetas, aleluia. E aí Jesus, sabendo o entendimento do coração daquele povo,
pois Jesus sabia que eles viriam arrebatá-lo e levá-lo para o fazerem rei. O que Jesus fez? Tornou a retirar-se ele só para o mundo. Irmão, a humildade e essa humildade que nós temos que ter como espelho para as nossas vidas. Hoje a pessoa, ela quer cada vez mais se aparecer. Cada vez mais estar na mídia. Cada vez mais estar debaixo dos holofotes. Mas Jesus, sabendo que ia ser colocado e proclamado rei, retirou-se e foi ao monte orar. Porque ele sabia para o que tinha vindo a esse mundo, para mostrar que ele era o pão da vida, o salvador da humanidade, mas nem por isso ele precisaria estar debaixo dos holofortes, aleluia, de aplausos, aleluia, em nome de Jesus, aleluia. E quando a palavra do Senhor veio à tarde, os discípulos vieram ao mar, foram para o outro lado. Diz a palavra que no monte. Mas quando aquele barco estava a caminho de Cafarnaum, Jesus vem por sobre as águas, andando sobre o mar. A palavra diz: analisarmos essa Pedro vai barco, logo o barco atravessaram o mar. E no outro dia aquela multidão, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Nós queremos ver Jesus. E foram ao mar, só tinha um barquinho. Outros barquinhos chegaram e Jesus já não estavam mais. Não, nós precisamos de Jesus. E aí diz a palavra que eles atravessam também para onde Jesus estava. Aí eles indagam: quando que o Senhor veio para cá, Senhor? Quando chegastes aqui? Porque aquelas pessoas, irmãos, grande parte, ou na sua maioria, elas não estavam preocupadas mais com os milagres que o Senhor estava fazendo, mas elas estavam preocupadas somente em saciar a sua fome do corpo, a sua fome física, aleluia. E isso para nós é o que menos importa, porque nós temos que andar 24 horas por dia saciado, mas da nossa fome espiritual, da palavra do Senhor, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os nossos intentos e pensamentos, aleluia. E Jesus sabia da intenção daquelas pessoas, e ele começa a confrontar aquele povo. E aquele povo chega a dizer: espera aí, mas os nossos pais foram alimentados ali no deserto por Moisés. E Jesus rebate e diz: não, Moisés não alimentou ninguém com o maná. Quem alimentou foi o meu Pai que estás nos céus. Porque todo alimento, irmãos, que nós necessitamos vem dos céus aos nossos corações, e aí sim nós somos saciados completamente da nossa fome. E Jesus começa a mostrar: os seus pais comeram sim do maná, só que no dia seguinte a fome batia novamente. Aquela mulher lá do poço de Jacó, Jesus falou para ela: você beber da água que eu te der, do seu interior fluirão rios de água viva. E Jesus explicou para ela: você vai beber dessa água, amanhã você vai estar aqui de novo, com sede.
E é bem verdade que nós temos que suprir essa necessidade do nosso corpo físico, pois morremos. Mas o principal para as nossas vidas é nos alimentarmos da palavra, aleluia, daquele que veio ao mundo para morrer por mim e por você, aleluia. Por isso que Jesus, ele começa a dizer aqueles homens, Jesus respondeu e diz: a obra de Deus é essa, que creais naquele que me enviou. E aí aquelas pessoas ainda não contentes, começam a confrontar novamente Jesus. Mas que sinal, pois, tem o Senhor a fazer? Para que creiamos em Ti, que operas Tu, o que o Senhor tem? Aí Jesus começa a dar explicações acerca do que Ele é, da representatividade verdadeira dEle sobre as nossas vidas. E nós não podemos nos apegar e nos deixar levar pelas coisas do mundo, pelas coisas que são oferecidas por essa terra, por esse presente século que jaz no maligno. Mas nós temos que saber que Jesus, ele tem muito mais para a minha vida e para a sua vida. E a palavra diz que Jesus ali, ele estava pregando no templo. Ele deu essa palavra dura dizendo: as pessoas não comessem do seu corpo e não bebessem do seu sangue, não teriam parte com eles. E até os seus próprios discípulos fizeram o quê? Murmuraram. Muitas vezes, irmãos, a murmuração no meio do povo de Deus começa a trazer contenda, começa a trazer disseminação, começa a trazer partidarismo, começa a trazer toda a sorte de coisas ruins. Por isso nós não podemos murmurar, mas temos que sim obedecer a palavra do Senhor para que se cumpra o seu chamado sobre as nossas vidas. Aleluia. E aí os judeus estavam ainda disputando entre si, dizendo assim: como nos pode dar este a sua carne para comer? Eu quero ler alguns versículos mais aqui com a igreja. Lá no versículo 53 diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram do maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Quem quer comer desse pão nessa noite? Quem quer participar desse banquete nessa noite? Quem está em comunhão com o Senhor tem liberdade para comer esse símbolo que é o pão, que é o corpo de Cristo, esse suco de uva que é o símbolo do sangue do Senhor que foi vertido por nós na cruz do Calvário. Por isso que nós não podemos, aleluia, nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas temos que estar com os nossos olhos fitados no Senhor, para que Ele faça uma grande obra nas nossas vidas, porque para todos nós Ele tem um propósito, e o propósito é estar plenamente em comunhão com Ele. Então ainda dá tempo. Eu não sei como está a sua vida com o seu cônjuge, com o seu filho, com o seu parente, com aquele que mora do lado da sua casa, com aqueles que vocês têm contato na empresa, na escola, mas há ainda oportunidade para você se arrepender, para você voltar atrás por coisas que você fez e ter comunhão novamente com
com o Senhor, para que você possa estar digno de participar do corpo e do sangue do Senhor, porque aqui está o memorial em nome de Jesus Cristo. E Deus se agrada do coração contrito, daquelas pessoas que se achegam humildemente e contritamente, dizendo: Senhor, perdoa as minhas iniquidades. Senhor, perdoa as minhas transgressões. Senhor, me faz uma pessoa diferente e nova na sua presença. Aleluia. Quem crê nessa palavra, glorifica e exalta o nome do Senhor, porque Ele tem cuidado, Ele tem esquadrinhado o meu e o seu coração, e com certeza, se você proceder dessa maneira, perdoando e pedindo perdão, Deus vai fazer maravilhas na sua vida, porque Ele se faz presente aqui. Nós já podemos sentir a sua presença manifestada no meio desse povo, aleluia. E quando o Espírito Santo de Deus se manifesta no meio do povo, é sinal que há alegria e comunhão entre os irmãos. Mas se você também sentir no seu coração de ir até aquele irmão que tem alguma coisa contra você, vá, dá um abraço de carinho, de amor, de perdão, aleluia, de reconciliação, para que o Espírito Santo de Deus se agrade da sua atitude e você esteja plenamente digno de participar do corpo e do sangue do Senhor. E eu quero encerrar essa palavra dizendo: independente do que os outros digam a respeito da sua profissão de fé, independente das atitudes que as pessoas tenham acerca do Deus que você serve, que você se mantenha fiel. De Jesus, depois de proferir todas essas coisas, os próprios discípulos disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E aí Jesus já sabiam que aqueles discípulos estavam murmurando a respeito da sua palavra. E aí eles indagam novamente: que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? É o Espírito que vivifica a carne. É o Espírito que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas, se algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que criam e o que era, e quem era o que havia de o entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Interessante, irmãos, no versículo 66 diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já estavam com ele. Muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com Jesus. Então, não se importem com o que os outros digam. Não se importem com as declarações que façam sobre você. Permaneçam fiel ao Senhor Jesus, porque é Ele que vai lhe dar o galardão. É Ele que vai lhe dar a vitória. E não olhem para trás. Não façam como a mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal, mas prossiga para o alvo, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia.